Professor, a gente vive hoje num país que está muito dividido. Como se daria na prática, então, a aplicação desse projeto chamado Brasil Nação? Isso é uma questão que envolve as pessoas o que é uma nação? Uma nação é uma sociedade solidária, uma sociedade que tem uma história e tem um destino comum, que tem o Estado como instrumento da sua ação coletiva, que tem suas leis. Isso é uma nação. Agora, as nações, elas podem ser fortes ou fracas. O que é uma nação fraca? É uma nação dividida. Então, o Brasil está muito dividido, né? O Brasil, em 1980, 85, na transição democrática, era um país solidário. Estávamos todos lutando pela democracia e pela diminuição das desigualdades, né? E deu certo, né? Mas deu certo pela metade. Deu certo naquilo que a nação se colocou como objetivos naquele momento, que era exatamente a democracia, e diminuiu um pouco as desigualdades, que são enormes no Brasil. Mas, quer dizer, o que nós pensávamos todos juntos é que o desenvolvimento já estava assegurado, que o Brasil vinha crescendo muito fortemente e continuaria. E aí isso não aconteceu, né? E você sabe, quando falta pão, sai briga, né? E é isso que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, um crescimento muito baixo, não só a crise agora, aí nós estamos indo para trás mesmo, mas desde 1990 o nosso crescimento é muito baixo. E nós crescemos menos que os outros países, então estamos ficando para trás. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, nós brasileiros. O senhor foi ministro nos governos Sarney e FHC por bastante tempo, em duas pastas, inclusive. Nessa época, o senhor já tinha essa percepção de falta de um foco, de um projeto de Brasil-Nação? Não, pelo contrário. Quer dizer, nessa época, eu fui ministro, especialmente quando eu fui ministro do Sarney, era 1987. A Constituinte estava reunida e nós estávamos fazendo a Constituição de 88, que é uma bela Constituição que mostrava os nossos valores, inclusive, nossas regras, as normas que seguem a nossa vida, mas também nossos valores. Não, isso aconteceu mais recentemente, quer dizer, isso aconteceu porque realmente a taxa de crescimento foi muito pouca. E aí aconteceu uma coisa interessante, é que os pobres no governo do PT foram bem atendidos. Isso foi uma maravilha, porque precisavam. Quer dizer, os ricos são sempre bem atendidos e não se conseguiu mudar o sistema liberal instalado pelo Collor, né, que implicou altíssimas taxas de juros. Então, eles tiveram altíssimas taxas de juros e ficaram muito bem. E aí a classe média no meio sobrou. Quer dizer, e então ela começou a protestar. Então, é por isso que a gente fez esse manifesto Brasil Nação, né, para dizer para os brasileiros, olha, vamos tratar de nos unir outra vez, vamos tratar de estabelecer um projeto de desenvolvimento, né? Claro que um projeto de desenvolvimento que preocupe-se também com diminuir a desigualdade, né? Que proteja o meio ambiente também, isso é fundamental hoje, mas em que haja crescimento, né? Então isso é uma coisa que a nação tem que fazer. Nós estamos propondo, mas a nação tem que aceitar, né? E então transformar isso em projeto. E nós resolvemos também fazer uma coisa, estabelecer nesse manifesto, né, só 5 pontos econômicos. Quer dizer, para você fazer um projeto no Brasil, você precisa outras coisas. Precisa um projeto de reforma política, especialmente, de reforma tributária, mas nós ficamos só porque era aquilo que nós sabíamos melhor e é aquilo que o Brasil está precisando mais. E é aquilo que hoje nós temos um governo, o governo Temer, que é um governo que veio de um golpe parlamentar e que não tem legitimidade e procura aplicar no Brasil a política que interessa aos Estados Unidos, à França, à Alemanha, ao Japão e talvez até à Argentina, que é a nossa sócia. Porque é uma política que nos leva a ter uma taxa de câmbio muito apreciada. Isso faz que nós tenhamos grandes déficits comerciais e déficits em conta corrente, né? E nos endividemos, né? Isso é péssimo para o Brasil, né? Então, nós nos reunimos e discutimos os 5 pontos, né, econômicos do projeto Brasil Nação. E é isso que eu tenho discutido mais,
porque aí é bem concreto. O que diz esse projeto? Esse projeto é um projeto desenvolvimentista, quer dizer, não é um projeto liberal, são as duas alternativas. E esse projeto diz, o primeiro ponto diz, nós queremos um sistema, um Estado responsável fiscalmente. Quer dizer, nós somos de centro-esquerda, mas se tem uma ideia que a esquerda é a favor da gastança. Isso é uma loucura, né? Você deve ser responsável fiscalmente. Você não precisa fazer como fazem os liberais, que em vez de serem responsáveis, eles querem diminuir o tamanho do Estado. Como ficou claro, por exemplo, na emenda 55 do teto, aquilo não era ajuste fiscal, aquilo é reduzir o Estado, é diminuir educação e saúde, né, através da lei, né, uma violência. Então esse é o primeiro ponto, responsabilidade fiscal, porque nós queremos um Estado capaz. E um Estado capaz deve ser um Estado financeiramente saudável. Como é que eu quero um Estado capaz de fazer muitas coisas e está quebrado? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós precisamos taxas de juros razoáveis. O Brasil, desde 1990, desde 94 realmente, do Plano Real, tem taxas de juros absurdas, né? E isso não faz sentido. Quer dizer, as taxas de juros no Brasil são muito mais altas do que a taxa razoável. O que é a taxa razoável? É uma taxa que é igual à taxa internacional de juros, mais o chamado risco Brasil, né? A nossa Selic é muito mais alta. Em cima da Selic vem os bancos e cobram spreads, margens adicionais muito altas também, né? Isso tem efeitos terríveis. Não é apenas que encarece as coisas que nós compramos, tanto o que as famílias compram, mas também o que as empresas compram de máquinas, equipamentos, tudo se encarece. Mas também porque isso então dificulta o investimento, não é? E para você ter desenvolvimento econômico, você precisa ter investimento. Um pouco de investimento público e muito de investimento privado. Ora, para isso, então, você precisa ter juro baixo. Mas aí vem o terceiro ponto. E o terceiro ponto é que você precisa ter um superávit em conta corrente. Porque um superávit em conta corrente, que a um superávit em conta corrente corresponde uma taxa de câmbio competitiva para o Brasil. E o Brasil precisa dramaticamente de uma taxa de câmbio competitiva. Quer dizer, o motivo principal pelo qual o Brasil se desindustrializou e aí então cresceu e foi ficando para trás, né, nesses últimos 30 anos, foi fundamentalmente que a nossa taxa de câmbio tendeu a ficar apreciada no longo prazo. Ora, quando uma taxa de câmbio fica apreciada no longo prazo, o empresário vai fazer as suas contas, né, ver quanto é que custa, e ele é um empresário competente, tem a melhor tecnologia do mundo, naquela área simples dele, mas ele vê que apesar da boa tecnologia, né, e de um salário razoavelmente baixo que tem no Brasil, é mais barato importar, por causa da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio, em vez de ser 2,80, como foi no governo da Dilma, né, fosse 3,80 como era necessário, aí então as empresas industriais competentes seriam competitivas e o Brasil cresceria. Mas o mercado financeiro também foi um dos principais fatores de desestabilização do governo Dilma. Exatamente, porque o mercado financeiro, quer dizer, e os rentistas, porque os rentistas são os capitalistas que não são empresários, que vivem de rendas, vivem de aluguéis, de juros e de dividendos. Os rentistas e os financistas gostam muito de juro alto, né, e são poderosos, né? Eles controlam a mídia, eles controlam, a grande maioria dos economistas são liberais formados nos Estados Unidos, né, e absolutamente não identificados com a nação brasileira, né? Então, quer dizer, eles acabam dizendo que em nome do controle da inflação ou coisa que valha, eles acabam estabelecendo no Brasil as taxas mais altas do mundo, de juros, e em consequência a taxa de câmbio atrai capitais e a taxa de câmbio fica apreciada. Mas aí vem uma coisa que é muito interessante, né? Quando nós dizemos que, e é muito contraintuitiva, vocês sabem, e a gente sabe que em ciência, a ciência é boa quando ela inova e diz coisas que a gente nem todos sabemos, né, ou pouco sabemos. Então, esse manifesto está dizendo que o Brasil deve ter um superávit em conta corrente. Isso quer dizer que o Brasil não precisa de capital externo. Isso quer dizer que o Brasil... Por quê? Se o Brasil tem um superávit em conta corrente, quer dizer, ele, na verdade, vai sobrar dinheiro no final do ano que ele vai ter que aplicar lá fora, né? Ou comprando títulos do Tesouro Americano, do Tesouro Francês, ou
investindo lá fora. Nós temos empresas que fazem isso, né? Mas aí pode perguntar, mas o Brasil é um país pobre relativamente, e lá fora está sobrando capital, não seria bom que eles transferissem capitais para nós? Olha, se não houvesse moeda, se o capitalismo não tivesse moeda, nem taxa de câmbio, né, se fosse uma troca de coisas, né, que é absurdo, não é? Isso é coisa de índio, não é coisa de país capitalista desenvolvido. Aí sim. Agora, como nós temos duas moedas diferentes e como nós temos, né, dois países diferentes, o que acontece? Né? Quando você tem um déficit em conta corrente, você tem uma taxa de câmbio apreciada. Quando você tem a taxa de câmbio apreciada, quer dizer, as empresas industriais perdem competitividade e não investem. De forma que quando as multinacionais entram aqui investindo, quer dizer, elas não estão adicionando seu investimento ao nosso, eles estão substituindo, porque as empresas nacionais param de investir e elas trazem investimento. Mas aí investimento aonde? Né? Na indústria, não. O que as multinacionais? As multinacionais na indústria também estão fechando aqui no Brasil. Um monte fechou. Né? O que elas trazem são, quem vem agora é para comprar banco, é para comprar grandes serviços, supermercados, imóveis, né? Agora querem comprar terras, quer dizer, que absolutamente não interessa ao Brasil, né? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o complemento do primeiro. Né? Lá nós dissemos que era preciso responsabilidade fiscal, aqui no quarto nós dizemos que o Estado precisa ter poupança para poder investir também. É só 20% que o Estado precisa investir, mas isso ele precisa investir, faz parte mais ou menos da boa regra capitalista. E, finalmente, quer dizer, o quinto é a distribuição de renda. Porque, claro que a distribuição de renda é fundamental para nós. Claro que, mas, para você ter distribuição, você tem que ter crescimento. Então, os 4 primeiros estão voltados para o crescimento, os pontos. Mas o quinto é só distribuição, porque diz o seguinte, que nós devemos ter um sistema tributário progressivo. É impressionante como faz uma diferença isso. Quer dizer, um sistema tributário é progressivo quando os ricos pagam proporcionalmente mais que os pobres. Quer dizer, no Brasil o sistema é altamente regressivo. Nos Estados Unidos também é altamente regressivo, enquanto que na Suécia é muito progressivo. E eu vi um dia desses uma comparação entre a Suécia e os Estados Unidos, que também nós sabemos que os Estados Unidos é o país rico mais desigual que existe no mundo. E a Suécia é o país mais igual, né? Então, aí quando você vai ver o índice de desigualdade, o índice chama-se Gini, esse índice antes do imposto, a Suécia é um pouco melhor que os Estados Unidos, é um pouco mais igual, mas não muito. Agora, depois de pago o imposto, aí faz assim, né? Por causa dessa regressividade americana. Então, nós temos também que trabalhar nesse sentido de começar gradualmente a tornar progressivo o nosso sistema. É uma reforma tributária que precisa para isso. A população, no geral, hoje em dia tem uma grande descrença por toda a classe política pela política em si. Então, olhando esse projeto, haveria um nome, um partido ou algum movimento que pudesse representar esse projeto de Brasil-Nação? Então, existe a direita e a esquerda. E existe uma outra classificação que é os desenvolvimentistas e os liberais. A direita geralmente é liberal, os desenvolvimentistas podem ser de esquerda ou também podem ser conservadores. Quer dizer, o desenvolvimentismo foi meio esquecido no Brasil, né? Porque os liberais não gostam de desenvolvimentismo, gostam, né, de entregar tudo, né, e liberalizar tudo. E a esquerda está mais interessada em distribuição do que em desenvolvimento, né? Mas o fato concreto é que sem desenvolvimento não há distribuição. Então, você olha, por exemplo, nós temos alguns candidatos. O candidato mais conhecido que nós temos à presidência da República é o Ciro Gomes. Esse é um desenvolvimentista de centro-esquerda. Então, pensa bastante parecido comigo. O Lula deve ser candidato. Quer dizer, ele é um de esquerda, não tão desenvolvimentista, mas quem sabe, eu tenho falado com ele também. Lula, eu vou tentar conversar melhor ainda com ele, já me chamou. O outro lado são os liberais, é o PSDB, que foi o meu partido do passado, né? Quando era para ser um partido social-democrata e, portanto, desenvolvimentista. Não é, é um partido liberal sem ideia de nação.
Então, esse tipo de partido não serve para o Brasil. O senhor que fez parte lá do início do PSDB, como é que vê esse movimento, tanto dos partidos da esquerda para o centro e dos partidos de centro-esquerda para a direita? Não, quer dizer, veja... Não só no Brasil. Mas no caso do PSDB, quer dizer, quando nós fundamos, isso foi em 1988, e eu fui uma das pessoas que assinou a ata, éramos 166 lá em Brasília. E nós tínhamos tido no dia anterior um debate com o Montoro. Montoro foi um grande político brasileiro, ele era democrata cristão e muito progressista. E ele não gostava do nome social-democrata, porque na Alemanha o Partido Social-Democrata se opõe ao democrata cristão. E nós ganhamos. Não, queremos um partido mais de esquerda, tal, ganhamos. E aí passaram, e aí eu estava assinando a ata, e eu dizia assim, bela coisa, ganhamos, vamos ter um partido social-democrata de centro-esquerda como queremos, mas de repente o PT, né, que é um partido que se diz socialista e quer fazer a revolução, desiste disso, como todos eles desistem, né, e caminha para o centro, quer dizer, torna-se partido social-democrata e nos empurra para a direita. Acontece que, na verdade, nem precisou o empurrão. O empurrão foi pequenininho. Quando o Fernando Henrique foi candidato, ele viu que a direita estava querendo apoiá-lo. O Antônio Carlos Magalhães, especialmente, que era a direita no Brasil naquela época, 95, 94. E o PSDB, então, lá se foi para a direita, e eu percebi isso e fui embora. Então não terá ligações mais com partidos políticos? Não, eu sou absolutamente apartidário, não quero saber de partido político. Na minha idade não preciso mais. Se eu tivesse mais jovem, era importante entrar em partido e fazer a luta partidária. O senhor vem dizendo que desde o início dos anos 90, pelo menos, não existe uma ideia de Brasil-nação em governo nenhum. Isso. Por outro lado, tanto o governo Lula quanto Dilma, em alguns momentos foram taxados de desenvolvimentistas. O senhor acredita que eles tiveram pelo menos alguns lampejos nesse sentido? Tiveram. Quer dizer, por parte do Lula, a coisa mais importante foi que ele tentou fazer um acordo entre os trabalhadores e os empresários industriais. E ele caminhou firme nessa direção, né, que é o caminho certo. Para você ter um governo desenvolvimentista e nacional, você precisa ter um acordo com os empresários, né, e os empresários industriais, que eles é que, né, promovem realmente o desenvolvimento. Também é preciso ter hoje com os empresários agrícolas, porque a agricultura brasileira hoje é uma agricultura altamente moderna, né, e uma riqueza muito importante que a gente deve preservar. Agora, no caso da Dilma, agora fora isso, o Lula não fez muito mais nessa área desenvolvimentista. A Dilma foi mais decidida nesse sentido. Mas o diabo é que a Dilma, então o que ela fez? Ela baixou os juros, né, em 2011, quer dizer, com isso o câmbio depreciou um pouco. Mas depreciou 20% e o Lula tinha deixado uma apreciação enorme, né, que foi o grande erro dele econômico. Né, de forma que o câmbio, naquela época, o câmbio competitivo era 3,80 por dólar. Ele recebeu um câmbio de a Dilma recebeu um câmbio de 2,20 por dólar. Uma situação insustentável. Fez a depreciação, foi para 2,80. Ficou muito longe ainda. De resultado, quer dizer, as empresas não se puseram imediatamente a investir, né? E aí ela começou a intervir em outras áreas, aí os empresários, em vez disso, de repente, abandonaram o barco, né? E abandonaram fundamentalmente porque essa taxa de câmbio apreciada e esse juro alto fez com que eles tivessem prejuízo. Quer dizer, é impressionante a estatística mostrando como a taxa de lucro deles vai baixando fortemente entre 2011 e 2014. Agora, como é que eu posso querer fazer um acordo com empresários se eu não dou lucro para eles? Eles têm que ter lucro e os trabalhadores salários. E esse é o acordo. Então, ficava lucros, não é, só para o setor agrícola e para o setor financeiro e o setor interno que não. E salários, agora para os industriais sem lucro. Eles abandonaram o barco, né? E o PT, nós entramos nessa crise política que nós estamos. E políticas como, por exemplo, as que começaram no governo Lula, no BNDES, os chamados campeões nacionais, são desenvolvimentistas? Os países que fizeram política industrial adotaram campeões nacionais.
o Japão, a Coreia, a Samsung, por exemplo. O Brasil, quer dizer, o que é a Embraer? É um campeão nacional que foi construído inteiramente pelo Estado. Quer dizer, o problema todo é que você fazer desenvolvimentismo e criar campeões nacionais, você precisa criar campeões que sejam realmente competitivos. Então você dá vantagens creditícias, que era o que o BNDES podia fazer, né? Agora, se a taxa de lucro e a taxa de câmbio, se a taxa de juros e a taxa de câmbio não permitem uma taxa de lucro satisfatória para as empresas, elas não investem. Então, o que aconteceu? A grande campeã nacional, que afinal o BNDES encontrou no período dele, foi a JBS, uma empresa produtora de carne, sem nenhuma sofisticação produtiva, né? Então, mas o problema não foi a política de campeão nacional, o problema foi a política de juro alto e câmbio apreciado, porque se tivesse um juro câmbio, nós poderíamos ter uma empresa industrial brasileira na área de tecnologia, além da Embraer. Nós já temos outras, né? Temos na área de compressores, teríamos outras empresas se desenvolvendo, mas dar crédito sem dar lucro também não resolve. Então, o que vocês propõem é um pacto nacional, mas recentemente a gente já teve uma espécie de pacto nacional no governo Lula. Então, o que garante que dessa vez vai dar certo esse pacto? Um pacto nacional tem que envolver os trabalhadores, as classes médias envolvidas na produção e principalmente, claro, os empresários industriais e agrícolas. Quer dizer, quem mais ou menos fica de fora desse pacto são os rentistas e os financistas, ainda que nós precisamos de financiamento. E os bancos são muito importantes e necessários. Agora, quer dizer, é difícil fazer isso? É difícil porque nós acabamos de ver que não se conseguiu garantir uma taxa de lucro satisfatória para os empresários industriais. E eles começaram a quebrar e tiveram que sair do pacto. É possível fazer outra vez, é difícil, né? Porque o que está acontecendo é que o Brasil se desindustrializou brutalmente, de forma que uma grande parte dos empresários industriais já não são mais, já fecharam as suas empresas, ou então transformaram as suas empresas em importadoras. Vem um economista amigo meu, desenvolvimentista, né, diz assim, mas veja, para que adianta a gente pôr o câmbio no lugar certo, porque os empresários industriais agora são importadores. Eu falei, ô moço, quer dizer, esse senhor não é mais empresário industrial, ele é importador. Importador sempre gostou de câmbio apreciado, né? Não é para o que o Estado brasileiro precisa dar boas condições é boas condições de investimento para empresas realmente que produzem, inovam, né, na indústria, né, e também nos outros setores. Então, é possível, mas nós temos que reconstruir a nossa burguesia industrial, né? Isso é possível. Mas dá para, de fato, confiar que essa burguesia nacional vai investir no país? Mas investe, porque os empresários, eles... O que é um empresário capitalista? É um empresário que busca o lucro, né, e é competente, tem capacidade e tem capacidade de aceitar riscos, né, mas o seu objetivo é investir para ter lucro. Empresário que não tem lucro não é empresário, né? Quer dizer, e os trabalhadores hoje sabem, quer dizer, que se não houver lucro dos empresários, não há salário para eles, né, que é o que está acontecendo agora no Brasil. Então, eu acho que isso é possível, mas eu vejo assim uma quantidade enorme de jovens empresários, inclusive, né, que com esse câmbio e esses juros não conseguem, né, serem produtivos, não conseguem criar suas empresas e desenvolver suas empresas. Então, há um potencial imenso no Brasil que nós estamos jogando fora nesses últimos 30 anos.